paz do Senhor Jesus. Vocês que ainda não me conhecem, sou o professor pastor Márcio Santos. Eu dou aula no Seminário Evangélico Boa Esperança, na área de escatologia, e preparei esse estudo bíblico, né? Estamos na aula 1, esse estudo bíblico pensando em trazer informações da Palavra de Deus sobre o plano da salvação de Deus, de uma maneira simples que todos possam ouvir, entender e aprender as maravilhas da Palavra de Deus em relação ao plano da salvação de Deus. Eu sou mestre em Teologia pela Faculdade de Fato e Fama, bacharel em Teologia pelo Seminário Evangélico Boa Esperança, em Bento Ribeiro, aqui no Rio de Janeiro, e pastor da Comunidade Batista Pentecostal Ebenezer, aqui em Honório Gurgel, na Rua Doutor Ariolino de Abreu, 2005. Tem alguns livros escritos, eu deixo 0800 aí na internet. Depois eu vou deixar o link embaixo aí, para poder as pessoas que quiserem ler o livro, quiser conhecer mais do meu trabalho. Tem um livro Testemunho do Apocalipse, que é um romance, né, baseado no livro de Apocalipse. Tem um livro mais profundo, que é a Messianidade de Jesus de Nazaré, né, que foi o livro que gerou meu mestrado. Tem a História do Povo Hebreu, né, esse curso é baseado nesse livro, História do Povo Hebreu, que na verdade eu vou de Gênesis chegando até Apocalipse. As Maravilhas da Palavra de Deus, 120 Códigos do Perdão, Romanos, a carta que revoluciona o mundo, Humilhai-vos diante de Deus, Escatologia Bíblica e alguns livretos que eu faço para evangelização. Tem Entre a Lei e a Graça, Liberdade, Se Tivesse Acreditado, Vencendo o Luto, entre outros. E deixei aí na página aí principal aí o link dos livros, né? Agora você já me conhece um pouco, né? Vamos iniciar nossa aula. Vai ser devagarzinho, mas vamos chegar lá em Apocalipse, se Deus quiser, né? De aula em aula a gente vai aprofundando, né? A primeira aula nós vamos entender a natureza da triunidade de Deus. Por que eu não escrevi Trindade de Deus? Trindade é um nome mais popular, né? Mas eu escrevi triunidade de Deus porque é uma unidade tripla, né? Então eu quero focar nisso aqui. Lá na aula 2, depois nós vamos aprender como tudo foi criado e formado. Na aula 3 nós vamos ver o pecado original, como foi feito o pecado original, o porquê das coisas, e dali é onde surgiu o plano da salvação de Deus. Aí a gente vai começar a ver muita profundidade na palavra de Deus. E eu espero que vocês gostem, né? Se tiver alguma coisa para falar, se tiver alguma coisa para escrever, né? Então estamos abertos a sugestões. Mas vamos então iniciar a aula 1, entendendo a natureza da triunidade de Deus. Bom, entendendo a triunidade de Deus. Por que triunidade? Eu falei trindade. É muito comum você ouvir aí fora a palavra trindade, Santíssima Trindade. Eu botei triunidade de Deus por propósito, né? Senão é um erro. Foi de propósito que eu escrevi triunidade de Deus, porque nosso Deus, Ele é um só, mas Ele é três. E muita gente não entende como é que é isso. O povo judeu, eles creem em um Deus único, não aceita, né, que um Deus único seja dividido em três, né? Eles não aceitam que seja separado em três. Eles só creem em um Deus único, né? Algumas religiões também creem assim também. Mas vamos aprender a palavra de Deus aos pouquinhos para a gente entender, né, o que significa isso, né? Tem algo aqui para passar para vocês aqui, muito importante. Então vamos começar no princípio, né? No princípio, onde tudo começou, lá em João,
capítulo 1, versículo 1 a 3, fala desse princípio. O que é o princípio? É o princípio onde tudo começou. O princípio é onde não existia nada, só existia Deus. Aí depois Deus decidiu criar algumas coisas, criar seres, né? Formar algumas coisas, porque nosso Deus é um Deus de sabedoria, né? E as pessoas podem perguntar, poxa, mas Deus, a existência de Deus é complexa. Como é que Deus passou a existir? Deus sempre existiu, por isso Ele é Deus, né? Não tem, se alguém criasse Deus, seria o Deus. Não tem como, Deus é Deus. Mas a pessoa pode não entender. Por que a gente não entende a eternidade de Deus? Deus lá na eternidade. Por que nós não entendemos? Porque nossa mente é tão limitada a isso. Pensa bem. Você consegue entender que você nunca vai deixar de existir? Consegue entender? Você nasceu, você nunca vai deixar de existir. Você vai morrer, mas passar para a eternidade com Deus, né? Você que crê em Jesus vai passar a eternidade com Deus. A eternidade ela nunca vai acabar. Você consegue entender que você nunca vai deixar de existir? Porque você crê na eternidade? É fácil você entender que nunca vai deixar de existir, você que crê na eternidade. Por quê? Você nasceu um dia, mas você já foi preparado para ter a eternidade na tua frente, então você consegue entender. Mas como nós nascemos um dia, a nossa mente é muito limitada, a gente não consegue entender como nunca começar uma vida que sempre existiu. A vida de Deus sempre existiu. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo sempre existiu. Então vamos lá no princípio, para a gente poder tentar entender um pouco sobre a triunidade de Deus. João capítulo 1, de 1 a 3, está escrito aqui. Olha. Vai ler? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João fez essa declaração, João 1, versículo 1 a 3. Logo depois, você pode ver, ele fala assim: e o Verbo se transformou em carne e habitou no meio de nós. O Verbo se transformou em carne e habitou no meio de nós. Então, no princípio era o Verbo, a palavra, o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. No original, eu deixei aí, escrito aí na Bíblia interlinear, fica: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e Deus era o Verbo. Deus era o Verbo. O Verbo era Deus. Foi traduzido o Verbo era Deus, porque Deus era o Verbo. Na nossa língua ficou melhor falar que o Verbo era Deus. E é interessante que é o Deus. Deus era o Verbo. Aí o artigo aqui, definido. Não é indefinido, é definido. No grego está aí o artigo definido. O Verbo, então, era Deus. Não pode se colocar na tradução o Verbo era um Deus. Não pode. Aí é matar o grego. Aí é adulterar a palavra de Deus, né? Existe Bíblia escrito era um Deus, mas não da fé que nós proclamamos, Existe uma religião aí que
que coloca no verbo era um Deus. Mas quem traduziu isso na época lá para eles lá, traduziu errado. Por quê? Pode ser um estudioso aí, em grego aí, vai entender que não pode ter era um Deus. Só poderia botar era o Deus, ou era Deus. Não, você pode suprimir aí, mas era o Deus. Você poderia botar, era o Deus. Então no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo se transformou em carne e habitou no meio de nós. Qual é o verbo? Ou seja, qual é a palavra? Como a palavra de Deus se transformou em carne e habitou no meio de nós? E aí, como? Através do milagre do nascimento, né, de Jesus no ventre de Maria, através do Espírito de Deus, do Espírito de vida, Espírito Santo. Né, Jesus, que era o verbo, se transformou em carne no ventre de Maria. Nasceu, cresceu, proclamou a palavra de Deus, pois ele era a própria palavra de Deus ambulante, né? Jesus andando, era a própria palavra de Deus aqui, andando entre nós. E Deus pegou o verbo para fazer do verbo semelhante a nós. Entendeu? O verbo é quem? Jesus. O verbo que se transformou em carne e habitou no meio de nós era Jesus. João começa o livro dele apresentando Jesus como o verbo. E não só o verbo, mas apresentando ele como o Filho de Deus. Como Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Os judeus têm dificuldade em acreditar nisso. Né? Para eles, Jesus foi criado, né? E nasceu, né? Foi o Filho de Deus que foi criado por Deus. Mas o fato, e mais em outras aulas nós vamos apontar aqui, a gente vai mostrar, né, muitas vezes o verbo de Deus se manifestando antes de transformar em carne. Nós vamos ver isso, vamos ver aqui na palavra de Deus, né? Porque o anjo do Senhor, muitas vezes na Bíblia, se faz alusão a Jesus antes de se transformar em carne, porque nem o anjo aceita adoração. Você pode ver que se alguém, João foi se prostrar diante do anjo, não faças tal, porque eu sou um conservo como você. Né? São servos. Então, anjo não aceita adoração. Mas algumas situações na Bíblia, no Antigo Testamento, nós vemos o anjo do Senhor, não um anjo, é o anjo do Senhor. E ele recebe adoração, porque ele é Deus, né? É o Filho de Deus. Antes de se transformar em carne, a gente vai entender isso, né? Por isso tem que ser bem devagar para a gente entender, porque falando assim, mas como isso? Você vai ler na Bíblia. E tudo que a gente está falando aqui, a gente vai ver na Bíblia. A Bíblia, né, ela é verdadeira. Né? O testemunho de Deus é verdadeiro. Nada na Bíblia está isolado. Pelo menos em 2 lugares você tem que enxergar na Bíblia para poder ver. E você pode ver esse fato em várias ocasiões. Né? Aquele anjo que lutou com Jacó, né? A gente vai perceber quem ele realmente era. O anjo que lutou com Jacó. A gente vai ver. Com o tempo, a gente vai ver. Daqui os 3 anjos que falaram com Abraão. Um deles, você vai ver quem era ele de verdade. Né? Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. O verbo se transformou em carne, ele era Deus. Então Jesus é o verbo. Então segura aí, Jesus é o verbo e era Deus. Mas como pode, se há um só Deus? A gente vai entender devagarzinho. Vamos lá, para entender um pouquinho aqui. Trouxe um exemplo.
O que significa H2O? É um símbolo da química. Agora, H2O. Duas moléculas de hidrogênio com uma molécula de oxigênio. Forma o quê? Você pegar duas moléculas de hidrogênio, pega uma de oxigênio, une as duas, o que será que acontece? Vira o quê? Água. Água. H2O é água. E pode fazer o contrário também. Eles têm um processo de eletrólise que eles conseguem tirar o hidrogênio da água. Então até tem um estudo aí para poder colocar nos carros, né? Que o hidrogênio ele consegue fazer isso, né? Mas H2O é o quê? Água. H2O é água. Vamos lá. E o gelo é feito de quê? Qual é a ligação química do gelo? H2O. E qual é a formação química do vapor? Quando você vai ferver o café, aí sai aquele vapor que está fervendo lá a 100 graus Celsius, né? O que tem ali? O vapor é feito de quê? H2O. Então você tem água, tem H2O no estado líquido, que é a água. Você tem H2O no estado sólido, que é o gelo. Você tem H2O no estado gasoso, que é o vapor. Então tudo se forma H2O. H2O porque é água. É água líquida. Você pega a água, bota no congelador, fica gelo. Pega a água, ferve ela, vira vapor, né? Mas o vapor deixou de ser água, deixou de ser líquido, né? Mas não deixou de ser H2O, não deixou. O gelo deixou de ser H2O porque ficou gelo? Não. Então, o H2O, que é a essência, a água, o gelo e o vapor têm a mesma essência. Eu acho que Deus criou essas coisas para a gente poder entender mais ou menos como é que ele é. Porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo têm a mesma essência. É a mesma essência. Só que de três maneiras diferentes, três estados diferentes, três personalidades, né? Mas com o mesmo propósito, mesmo entendimento, né? Um só. Você quer ver um exemplo disso? Na Torre de Babel. Se você ir lá na Torre de Babel, né? Não estou falando para tu ir lá, claro, foi na Bíblia, né? Ele na Bíblia. Você não vai lá, já passou. Né? Até tem as ruínas lá no Iraque, lá na cidade chamada Babel. Os arqueólogos creem ali que achou lá uma ruína lá, que, um monte assim lá que parece que é o resto da Torre de Babel. Né? Mas não é para ir lá, é ir lá na Bíblia e você vai ler. Né? Torre de Babel. Né? Na Torre de Babel, Deus lá do céu olha assim e fala assim: eia, né? Eis que o homem é um, como nós. Quem estava ali papeando ali? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eis que o homem é um, como nós. Aí você já deu a dica. Deus usou esse versículo para a gente ter uma dica aí de entender a triunidade de Deus, né? Por quê? Quantas pessoas existiam ali fazendo a Torre de Babel? Era uma? Não, eram milhares. Mas todas aquelas pessoas estavam com o mesmo propósito, mesmo entendimento, mesmo objetivo. Por isso Deus falou: eles são um, como nós. Ou seja, eram milhares de pessoas, mas formavam um só corpo.
um só corpo. Entendeu? É igual marido e mulher. Os dois formam uma só carne. Mas não são os dois? Tem lá o homem com o pensamento dele, tem a mulher com o pensamento da mulher, cada um com seus pensamentos diferentes, mas os dois se formam uma só carne. Né? Mas se o casal tem o mesmo objetivo, mesmo entendimento, eles são parceirão mesmo, né? Eles vão até, né? vão ficar velhinhos juntos, né? Se são parceiros, têm o mesmo entendimento, mesmo objetivo, né? Então eles são é uma unidade. Uma unidade. Né? Uma orquestra, se cada um tocar diferente, vira uma bagunça. Mas se todos tocar como se fosse uma unidade, fica bonito, né? Aí você vê, parece que é uma unidade. Mas são várias pessoas ali. Deu para entender? São várias pessoas, né? E uma única unidade. Uma única unidade. Deu para entender? A questão da água, do gelo e do vapor é a mesma essência. Deus Pai, Filho e Espírito Santo é a mesma essência. Preste atenção em você mesmo. Preste atenção em você mesmo. Você é feito de corpo, alma e espírito. Não é? Corpo, alma. Você consegue entender que você é feito de corpo, alma e espírito? Deu para entender? Vamos lá, você é uma alma que habita dentro de um corpo e que possui um espírito que te faz ficar vivo. Entendeu? Agora tira o corpo. Você é uma alma sem corpo. Né? Tira o espírito, você está morto. A alma dentro do corpo, mas está morto espiritualmente. Né? Agora, o crente que crê em Jesus, né? Ele foi ressuscitado com Cristo. Então, o espírito que estava separado da alma por causa do pecado, voltou a ficar unido através do Espírito Santo que fez essa ligação. E então nós somos corpo, alma e espírito, nós estamos vivos para Deus. Né? Então preste atenção: corpo, alma e espírito. Qual dos três é você? Os três é você. Os três. Né? Quando alguém morre, aí fica só o corpo ali da pessoa, né? Aí você olha lá, você vê quem é a pessoa que você... Né? O corpo dela, não é ela inteira, mas é ela, morta. Né? Você não tem o restante ali. Mas deixou de ser a pessoa, porque só tem um corpo ali? Não, tu olha ali, tu vai... Mesmo que é a pessoa, né? Que viveu comigo. Não, é a pessoa que estava junto comigo. Você consegue compreender isso, né? Então, nós somos feitos corpo, alma e espírito. A palavra de Deus diz, né? A palavra de Deus diz, olha só, Eclesiastes 2:7. Então, nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Entendeu? O corpo vai para a terra, vira pó. O espírito que te deu a vida, vai para Deus, volta para Deus. E a alma? Mas depende. A alma, né, se morrer em Cristo, salvo, vai para o paraíso. Isso aí é estudo para mais adiante. A gente vai aprender tudo isso. Mas a alma sem Cristo, né, vai para o lugar de tormento. É só o céu e o inferno. Não há outro lugar. Isso a gente vai aprender mais adiante. Hoje a aula é só sobre a triunidade de Deus. A gente entender como é que é essa questão da triunidade de Deus. Você consegue entender que você, dentro do seu corpo, dentro do espírito, é você. Não é outro. Então Deus é único. Deus é um só. Mas através do Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um só.
Deus é um só. O Pai tem a mesma essência do Filho e do Espírito Santo. O Filho tem a mesma essência do Pai e do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus tem a mesma essência do Pai e do Filho. Então os três têm a mesma essência. Os três são um, porque tem a mesma essência, embora são três funções diferentes. São três essências, três funções diferentes, né? O Pai é o governo, né? É o governo que governa, né? O Verbo é o que ordena, e o Espírito é o que executa. A gente vai ver isso, né? O Pai é o que governa, né? É o que governa. O Filho é o verbo do Pai, a palavra do Pai. É o que ordena o que ele mentalizou, o que Deus mentalizou para acontecer. Deus vai lá, usa o verbo para falar para acontecer, aí o Espírito vai lá, faz acontecer. É completo, Deus é completo, Deus é um só, Deus é completo. A gente vai ver isso na criação, né? Vai ver isso na criação. Olha só a questão da alma, Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo, não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aí, dividido aí, alma e corpo. Entendeu? O espírito vai para Deus. Agora, teme aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Qual dos dois é você, alma ou corpo? Os dois, né? Qual dos três é Deus? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Os três. Os três são Deus. Os três são Deus. Por isso que João fala, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Você olha para o sol, você está vendo calor, está vendo luz e existe uma massa. São três. Essas três coisas formam o quê? O sol. O Deus trino, ele fez várias coisas trinas. Entendeu? Fez o homem, o corpo, o espírito. Fez a sua imagem, a sua semelhança. Nós somos semelhantes a Deus nisso. Nós somos três também. Somos semelhantes. Somos três. Né? Não tem uma guerra, por exemplo, a tua alma deseja Deus. A tua carne deseja o pecado. Parecem duas cabeças pensando. Né? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Não é verdade? O espírito, se você está em espírito, o espírito vai te puxar para Deus. Se você está na carne, a carne vai te puxar para o mundo. Puxar quem? Você é alma. Você é alma. Você é alma. Né? Então, quando você está na carne, a carne te puxa a tua alma ao pecado. Mas quando você está no Espírito, o Espírito te puxa a tua alma a adorar a Deus. Aí está aí o versículo aqui, ó, Salmo 63, 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Nossa, a minha alma tem sede de ti e a minha carne te deseja muito. Né? Então essa pessoa está em espírito. Porque a própria carne dele deseja a presença de Deus. E a alma dele deseja Deus. A minha alma tem sede de ti. Né? Assim como a corça anseia pelas águas, assim, né? Minha alma anseia por ti, ó Deus. Né? Então, olha só que bacana, né? Você é corpo, alma e espírito. Você foi feito imagem e semelhança de Deus. Assim como Deus, ele é três, mas é uma essência só, é um ser só, assim nós também somos três, mas somos uma essência só. Formamos os três, nós três,
Nós que somos três, formamos uma só pessoa, corpo, alma e espírito. Né? E às vezes a carne puxa para um lado, o espírito puxa para o outro, a alma fica no meio ali na briga. Né? A luta da carne contra o espírito. Né? E a alma fica no meio ali. Né? Quando o homem estava lá no período da inocência, antes do pecado, né? Ele só sentia a presença de Deus ali, era maravilha, era completa. Aí depois do pecado o homem passou a ter esse conflito na luta da carne contra o espírito e a alma no meio, né? Então, veja bem, até Jesus falou assim, Pai, acho que João 17, Pai, que eles sejam um como nós somos. Olha só, quantos milhares de crentes, quantos milhões de crentes existem no mundo? O desejo de Deus é que todos sejam um. Todos sejam um. Um como? Mesmo propósito, mesmo entendimento, mesmo objetivo. Entendeu? Como é que é o negócio? Mesmo, né? Então é um só. Assim estava o povo lá da Torre de Babel. Eles eram um. Eram milhares, mas era como se fosse um homem só, né? Um só. Aí Deus falou, eis que eles são um como nós. Deus comparou essa unidade, né? Então a triunidade, por isso que eu escrevi triunidade, porque é três unidades, né? Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas os três são um. A triunidade tem a mesma essência, os três são Deus, tem a mesma essência. Três são Deus, só que cada um com uma função diferente. É isso que a gente vai ver na criação de Deus, né? Essa função diferente, né? Vamos lá. O mesmo Deus que criou todas as coisas nos fez semelhante a Ele, que eu falei anteriormente. Nos fez semelhante em corpo, alma, espírito, três, um. Deus Trino é único, assim como nós somos únicos em corpo, alma e espírito. Aí para você entender os três aí, ó. Deus é o quê? Deus Pai é a essência de toda a existência. Isso é profundo. Deus Pai é a essência de toda a existência. Porque antes das coisas existirem, só existia quem? Deus. Da onde Deus fez a matéria? Ele tirou dele mesmo, a essência dele. Ele pegou da essência dele, né? Transformou um pedaço dele, fez o que? O universo. E a Bíblia fala que os céus e a terra não podem conter Deus, porque Deus é maior do que o universo. Deus pegou um pedacinho dele e criou o universo. Imagina como Deus é grande, né? Deus pegou um pedacinho dele e fez o universo. Deus pegou um pedacinho dele e fez os anjos. Fez os anjos. Quando a gente vê lá na aula 2, como é que todas as coisas foram criadas, você vai ver a questão do ser humano, né? Deus, para o ser humano, Deus fez diferente. Deus pegou o pó da terra, formou, né, um boneco ali, sua imagem, sua semelhança, e soprou na narina de Adão o espírito de vida, ou seja, colocou o espírito dentro daquele boneco. Como é que Deus soprou? Na verdade, Deus pegou a essência dele e colocou dentro do homem. Nós temos a essência de Deus dentro de nós. A alma, e ele falou, ó, crescei-vos e multiplicai-vos, né? Já foi detectado, né, hoje em dia eles fazem inseminação artificial, né? Aí quando o espermatozoide ele entra no óvulo, eles falam que tem tipo uma energia, né? Então, tipo um flash, né? Na verdade é o quê? Ali é uma nova alma. Se multiplicou, a nossa alma se multiplica. A essência que Deus colocou lá em Adão
se multiplicou quando passou para Eva, e os dois juntos se multiplicaram nos filhos e filhas, e os netos, as netas, e assim até chegar hoje. Então, quando há a ligação carnal ali, né, e gera uma criança, naquele momento é gerada uma nova alma multiplicada. Lembra que Jesus multiplicou os pães? Mais ou menos assim. Foi se multiplicando. Como se pegasse um pedaço de você também e multiplicasse outro. Então, Deus pegou um pedaço dele, fez o universo. Deus pegou um pedaço dele, fez os anjos. Deus pegou um pedaço dele e fez o ser humano. Nós somos a essência, nós temos a essência de Deus. Então, Deus é a essência de toda a existência. Tudo que existe veio de Deus. Tudo que existe. Isso é profundo. É questão de você parar, pensar, meditar nessa palavra. Então você vai ver que tudo, a árvore, os animais, os minerais, tudo veio de Deus. Foi Deus que fez. Deus que fez. Tudo, Deus fez tudo. Então, Deus Pai é a essência de toda a existência. Deus Filho é o verbo de Deus Pai. É o verbo. O verbo de Deus Pai. Olha só, que maneiro. Não é maravilhoso, né? Jesus é o verbo de Deus Pai, é a palavra de Deus. A função de Jesus é o que? Falar. A função de Jesus é comunicar. Por isso ele veio para comunicar conosco. Por isso ele nasceu em carne, para nos comunicar a vontade de Deus, para nos orientar a vontade de Deus. Então você lê os evangelhos, vê os ensinamentos de Jesus, na verdade é o ensinamento do próprio Deus. Jesus é o verbo de Deus. E ali nós podemos aprender a vontade de Deus, porque Jesus veio comunicar. Ele é a comunicação de Deus. Terceiro aí, da Trindade, triunidade, Deus Espírito, é o Espírito de Deus, é a ação de Deus, é a ação de Deus. Para as coisas acontecerem, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Está lá em João capítulo 1, versículo 1. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada que foi feito se fez. Por quê? Tinha que falar, haja luz. O verbo falou aí, haja luz. Aí quando o verbo falou haja luz, o Espírito foi lá e criou a luz. Ele foi lá e agiu, produziu a luz. Como ele produziu a luz? Ele pegou os elétrons, os prótons, e fez. Na aula 2, tem cada coisa profunda também que eu vou trazer na aula 2. Eu não vou falar agora, senão vai perder a graça da aula 2. Tem coisa que o homem só descobriu agora que está na Bíblia. Que nós vamos ler. Na criação de Deus fala ali direitinho. E o homem só descobriu em 1930 e só conseguiu entender um pouco em 1970, Olha só que tremendo. A gente vai aprender sobre a questão da luz. É sobre a questão da luz aí. Deu uma palhinha aí. Então, aula 2, você vai ficar maravilhado também com isso. Então, vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Então, a gente começa em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Você acredita que a gente vai chegar em Apocalipse uma hora? Ele vai devagar, mas vai chegar lá. Mas quantas aulas? Eu não faço ideia. Eu não faço ideia ainda de quantas aulas vai ser. Mas vai ser quantas forem necessárias. Eu vou falar
Na outra aula sobre a criação, aí depois na terceira aula sobre a formação dos homens, aí na quarta aula a gente vai ver já o homem pré-diluviano, né? Vai falar depois vai falar sobre o dilúvio, aí vai falar sobre o governo humano, né? A gente vai entender tudo isso, porque a gente vai dividir a história em 7. Porque existe a teologia, né? A gente estuda teologia, os primeiros teólogos conseguiram desenvolver, né, a história da humanidade em 7 dispensações. Eles conseguiram enxergar na Bíblia 7 dispensações. Né? Existe a dispensação da inocência, existe a dispensação da consciência, depois do governo humano, né? O governo humano, dispensação do governo patriarcal, depois a gente vai ver a dispensação da lei, que vai ser muito importante para a gente entender a atual dispensação que estamos, que é a dispensação da graça, a 6ª, né? Depois a gente vai para a dispensação do milênio, a 7ª e última, e depois disso vai vir uma outra eternidade, né? Porque de eternidade a eternidade Deus é Deus, né? É muito maravilhoso. A gente já está indo para o 7º milênio aqui na Terra. Oi? É teologia? Vamos se formar. Vamos lá. Então, ó, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Né? Você sabia que o verbo criar é o verbo baral, que significa criar a partir do nada. Esse verbo só serve para Deus. Né? Quando você cria alguma coisa, você não usa esse verbo. Esse verbo só é utilizado para falar da criação de Deus, baral, né? Criar a partir do nada. Por isso que eu falei, Deus tirou um pedaço dele para formar a matéria, porque não existia nada. Houve um momento que só existia Deus. Aí Deus decidiu fazer o céu e povoar com anjos. Depois Deus decidiu fazer a terra e povoar com os homens. A gente vai entender tudo isso devagar. Tudo isso devagar. A gente vai entender tudo isso devagarzinho. Né? Vamos lá. Então, criar a partir do nada. Então, antes do princípio existia a matéria. Imagina um mundo que só tinha Deus. Não tinha matéria, não tinha nada. Não tinha anjo, não tinha nada. Só Deus. Aí Deus foi lá e fez os céus. Aí Deus foi lá, tirou um pedaço dele e fez os anjos para povoar o céu. Aí Deus decidiu, pegou um pedaço dele e fez a matéria. Na aula 2 a gente vai ver como é que Deus fez tudo isso, a matéria. Aí depois Deus decidiu pegar um pedaço dele e formar o homem. Imagem e semelhança, para povoar a terra. Né? Porque Deus queria filhos, Deus fez filhos, né? Aqui para habitar na terra. Então, Deus é o nosso Pai, né? E tudo aquilo que nele creu, Deus e poder serem feitos filhos de Deus. Né? Tudo isso vai chegar na ela, é coisa para frente, né? Não vou entrar agora, senão não tem tempo, né? Então, lá, Isaías 40 versículo 26. Né? Antes do princípio não havia matéria, pois Deus a fez a partir do nada, através da sua palavra. Né? Se você ler Isaías 40, 26, também essa palavra é usada. Isaías 40, 26. Quem pode ler Isaías 40, 26? Isaías 40, 26. Isaías 40, versículo 26. Levantai o alto dos nossos olhos, e veja entre outras coisas, foi aquele que faz sair do exército do bem, segundo o seu nome. Ele se chama todos pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e por conta de forte em poder, nenhuma elas faltará.
Gênesis 40, 26. Vou botar esse versículo aí nesse slide aí, faltou colocar. Importante esse versículo. Se entender, né? Que maravilha. Esse verbo aí, baural, está em Isaías também. É a criação de Deus. Né? Quando você cria, você não pode usar esse verbo, mas as criações de Deus, ele usa esse verbo. É um verbo só usado para Deus. Então, a essência de Deus Pai gerou a matéria. Gênesis capítulo 1, versículo 1. A essência de Deus Pai gerou a matéria. Agora vamos para outro versículo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Olha só, sabe o que significa pairar no original? Haukaf, né? Haukaf. Vibrar, mover, chocar. Igual a galinha choca o ovo. É o mesmo versículo, a mesma palavra com a galinha que choca o ovo. Por que Deus usou essa palavra para falar da ação do Espírito Santo de Deus na terra quando não existia nada ainda? Por que Deus usou isso? Usou essa palavra Haukaf. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Você poderia traduzir também: o Espírito de Deus, né, vibrava na face das águas. O Espírito de Deus estava chocando a terra, ou seja, estava gerando vida. Estava gerando vida, estava preparando a terra para gerar vida, para gerar vegetal, gerar os animais, né, o oxigênio, a atmosfera. Né? Então o Espírito de Deus, ele estava se movimentando os átomos da terra que estavam ali, né? Estava movimentando os átomos para criar o oxigênio, para criar para a água, né, ficar ali no seu estado ali líquido, né, que mais tarde ele vai virar vapor e outro vai para baixo. A gente vai ver lá na aula 2, né, como Deus criou todas as coisas. Mas o fato é que o Espírito de Deus preparou a terra para gerar vida, a ação de Deus. Veja, Deus mentalizou, o verbo falou e o Espírito agiu. Os três e um só propósito. Os três é uma mesma essência, só que com funções específicas, né? Então, Jesus, ele veio o quê? Para comunicar aqui na terra, ele se transformou em carne. Aí Jesus morre, ressuscita, 40 dias depois sobe, aí passa mais 10 dias, quem desce? O Espírito Santo. Para quê? Para gerar vida em nós, para preparar uma noiva para o Cordeiro, né? Deixar a gente vivo, gerar vida, ressuscitar os mortos, né? Ele veio preparar a igreja, assim como ele preparou a terra para gerar vida, ele está preparando a igreja para subir. Então a função do Espírito Santo de Deus é gerar vida. Quer ver uma prova disso? Como é que Jesus foi formado sem a participação de um homem no ventre de Maria? O que o anjo falou? O Espírito de Deus repousará sobre ti, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te encobrirá. Poder do Altíssimo, ou seja, o Espírito Santo gerou vida dentro do ventre de Maria. Ele foi lá, pegou um pedacinho da Maria, né? Fez a ação dele ali e começou a fazer o cromossomo X e o Y, porque a mulher só tem cromossomo X, não tem Y, é XX. Na ciência sabe disso. XX, e o homem? XY. Aí o Espírito Santo foi lá do cromossomo X, pegou outro cromossomo X, cortou uma perninha do X, virou Y, uniu os dois
e formou um novo ser, Jesus. E o espírito, a alma ali, lembra que eu falei que coabita, aí o espermatozoide, ele tem um contato com o óvulo, aí tem aquela luz que os cientistas ficaram assim maravilhados, o que é essa luz? Primeira vez que viram, né? Na verdade, nova alma, né? Deus falou para Adão e Eva crescer e multiplicar. Então a alma de Adão com a alma de Eva formou uma nova alma. E Jesus foi o próprio Espírito de Deus. Foi o próprio Espírito de Deus, né? Que foi lá, né? Foi da essência de Deus. O próprio Jesus, o Verbo de Deus, foi lá. Não teve participação de homem, né? A parte da alma foi direto de Deus. Por isso a Bíblia chama Jesus de o segundo Adão. Entendeu? Primeiro Adão, porque foi feito em imagem e semelhança de Deus. Adão recebeu o espírito de quem? Do próprio Deus. Ele soprou na narina de Adão. Então, a essência de Adão foi direto de Deus. Em Jesus é a mesma coisa, foi direto de Deus. Não teve multiplicação humana. Foi a alma de Jesus, foi criado direto de Deus. Não foi através da multiplicação humana, né, de Adão e Eva. Ele é o segundo Adão. Ele é o segundo Adão. É a segunda vez que Deus formou o homem. Primeiro lá em Adão e depois em Jesus. E quem que fez isso? O Espírito Santo. Quem que gerou vida em Adão? O Espírito Santo. Deus soprou o Espírito de vida, ou seja, o Espírito de Deus, a essência do Espírito Santo de Deus, a essência de Deus que é o Espírito Santo, é o que gera vida, foi lá e gerou vida em Adão. A essência do Espírito Santo que gera vida foi lá no ventre de Maria e gerou vida, uma nova alma, vindo direto de Deus. A alma de Jesus, ela é direto de Deus, é direto, não teve multiplicação humana. Não foi dois que formou uma só carne, né? Não foi dois que, um homem e a mulher que foi lá e gerou um novo ser através da multiplicação, não, veio da fonte, veio direto. Jesus, a alma de Jesus é direto de Deus, por isso ele é o Filho de Deus, por isso ele é o Filho de Deus. O Filho do homem, o Filho do homem é o Filho de Deus. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Jesus não é metade homem, metade Deus, não. Jesus é 100% homem porque veio de Maria, veio lá da carne da Maria. O Espírito Santo de Deus foi lá, pegou o óvulo, né? E pegou lá o genes, o cromossomo X, cortou um pedaço lá e virou o Y. Aí formou um menino chamado Jesus quando nasceu. E a alma veio direto de Deus. Deu para entender isso? A questão da alma? Não, o primeiro Adão, a alma vem direto de Deus, é o primeiro homem. O segundo Adão também, por isso que Adão é o primeiro, né? O segundo Adão veio também direto de Deus, a alma, direto de Deus, alma e espírito, direto de Deus. Não é maravilhoso isso? É maravilhoso. Eu fico maravilhado com a palavra de Deus quando a gente descobre, né, algumas profundidades da palavra de Deus, né? Aí veja bem, estamos acabando já essa aula, olha só. Gênesis 1, 3 a 5. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Né? O verbo de Deus deu ordem à matéria para organizar os átomos, elétrons, prótons e nêutrons, e produzir elementos necessários para a nossa existência através da ligação entre eles. Olha só, o verbo de Deus ordenou, deu ordem para os elétrons se organizarem, os prótons, nêutrons, né, o pó do mundo, né? E o Espírito de Deus agiu para organizar tudo. É o Espírito de Deus que foi lá e organizou os átomos para formar a luz, né? Tudo que Deus Pai determinou.
E toda a essência da matéria vem direto da essência de Deus. Olha lá, Provérbios 8, 26, o pó do mundo. Ó. O que você acha que é isso? Ó? Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Ó. Nem o pó com o qual formou o mundo. O pó do mundo. Que pó do mundo é esse? Lembra que o homem foi feito do pó. A gente fala, foi feito do barro. Né? Não, foi feito do pó. Do pó do mundo. Já foi feita uma análise científica do corpo humano. Você sabia que nós temos ferro? É um mineral, né? Está na tabela periódica, não está? É um átomozinho, né, de ferro. Tem nós. Sabia que você tem hidrogênio? Claro, 70% teu é água. Tem agora tem H2O. Tem hidrogênio, você tem oxigênio. Olha que maravilha. Você tem hidrogênio, você tem oxigênio. Olha só que bom. Já foi detectado o ouro dentro de nós. Né? Tem tudo. Você é uma tabela periódica ambulante. Você foi feito do pó do mundo. Você foi feito do pó da terra. O mesmo pó que foi feito as estrelas, os átomos, elétrons, nêutrons. Você foi feito. Como? Através, né, da ação de Deus, através do Espírito Santo, que organizou tudo. A gente vai ver na aula 2, a gente vai aprofundar nisso aí. Na aula 2 vai aprofundar nisso aí. Então, viu? O pó do mundo são os átomos, né? Os elétrons, né? E nêutrons. Átomos, elétrons e nêutrons. Vamos lá, pó do mundo. Ó, hidrogênio é o elemento com um próton. Hidrogênio é um. Então eu creio, né, assim, os pensamentos, que o primeiro elemento que Deus fez foi o hidrogênio. Né? Aí fez uma massa bem grande de hidrogênio. Bem grande. Você não tem noção do tamanho que é a massa de hidrogênio. Não é o tamanho da Terra, não. Né? Não sei quantos bilhões de vezes maior do que isso. Uma infinidade. A Bíblia fala que os céus e a terra não podem conter Deus. Deus é maior do que tudo isso. Né? Para você ter noção, a estrela mais próxima da Terra, acho que fica 20 anos você correndo, voando na velocidade da luz para chegar lá. Né? Se essa estrela deixar de existir hoje, você só vai ver ela se apagar daqui a 20 anos. Interessante, né? Interessante. Né? Então você vê como Deus é grande, a mais próxima, imagina as outras. Né? O ser humano só conseguiu tocar um pedacinho do universo, através de suas observações, né? Que o universo é muito maior do que isso. E tudo isso veio de uma massa única. Aí Deus foi lá e fez o Big Bang, olha aí. Né? Aí deu uma explosão. Né? E nessa explosão tudo começou a formar. Né? Imagina um átomo de hidrogênio com outro átomo de hidrogênio. Aí 1 mais 1 dá 2. Oxigênio tem 2 prótons. Ligação de 2 prótons vira oxigênio. O3, ozônio, a camada de ozônio aí. Três moléculas de oxigênio, ozônio. Né? H2O. Né? Parece que estão procurando água no universo, aqui na Terra é abundante. Né? Estão achando água. Né? Mas nada mais é do que o H2O, a ligação que Deus é que fez. Os cientistas, né, que estudaram lá do Big Bang, teve um que falou assim, só pode ter um Deus, né? Porque quem é que deu origem a toda essa massa? Alguém criou essa massa. Pode ter explodido, fez o tal do Big Bang, mas quem fez? Quem deu origem a ela? É tremenda a palavra de Deus, né? O hidrogênio é o elemento químico mais abundante do universo, representando cerca de 75% da matéria conhecida.
Ele é um gás incolor, inodoro e altamente inflamável, composto por um único átomo com um próton e um elétron. Na Terra, o hidrogênio é essencial para várias atividades industriais e ciclos naturais. Ele é um dos componentes da água, né, H2O, e é utilizado em processos como a produção de amônia para fertilizante, no refino de petróleo, né? Quanto o hidrogênio é importante? O hidrogênio é a origem de tudo. O hidrogênio, né, é uma coisa que é muito importante. Tem 70% da natureza tem hidrogênio, a árvore tem hidrogênio, o ser humano tem hidrogênio, o petróleo tem hidrogênio, né? Tudo tem hidrogênio, né? Então, o Big Bang, né? Big Bang, a grande explosão, foi o versículo 1 de Gênesis. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Deus fez tudo, céus e a terra. Né? No princípio, na interlinear, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Não é maravilhoso? Então, dá para entender a triunidade de Deus, o poder de Deus, Deus fazendo tudo. A essência de Deus fez tudo. A essência de Deus fez tudo. Deus Pai, né, planejou, organizou. O Deus Verbo, que hoje é o Deus Filho, né, que se transformou em carne, habitou no meio de nós, antes era só o Deus Verbo, né, ele ordenou. E o Deus Espírito executou. Assim como nós somos corpo, alma e espírito, somos três essências, mas uma só essência, né? Somos uma só pessoa. Assim, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, os três são um. Tem a mesma essência, tem o mesmo também entendimento, objetivo, propósito. Assim como nós vimos lá na Torre de Babel, Deus falar esse, que o homem é um como nós, somos um. Né? Ou seja, várias pessoas, mas uma só cabeça, um só pensamento, uma unidade. Né? A igreja, o desejo de Jesus é que a igreja seja o quê? Uma unidade. Já pensou se todas as igrejas fossem uma unidade para evangelizar, para ganhar para o reino de Deus? Como seria? Acho que é por isso que Satanás luta para dividir as igrejas, né? Porque a igreja dividida, né, fica mais fraca do que uma igreja unida. Todo mundo já pensou? Né? Lá na grande tribulação, né, eu vejo que a grande tribulação vai acabar unindo as igrejas, né? As pessoas que ficarem, né, vai acabar essa teologia, todo mundo vai pensar num Deus único aí para servir Jesus, né? Então, né, nós temos que ser um. Jesus falou lá em João 17, né? Que eles sejam um como nós. O desejo de Jesus é que sejamos um, né? Então, olha que maravilha. Eu espero, né, que você possa ter entendido um pouquinho da triunidade de Deus. Como Deus é três, mas é uma mesma essência. É um único Deus. Né? É um único Deus, mas com três funções. Cada um com uma função, é um único Deus. É uma só essência. Não se separa um do outro. Os três não são separáveis, são um. Né? Mas é a mesma essência. Deus fez da sua essência os anjos, da sua essência Deus fez a matéria, da sua essência fez também o céu, né? O céu dos céus, fez a matéria, e Deus fez também o ser humano, né? Deus fez tudo da sua essência. Então nós temos, né, o espírito de vida foi colocado em Adão e cresceu e multiplicava. Você tem uma partícula de Deus dentro de você. Olha que maravilhoso, né? Então eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, né, vai estar no YouTube, aí você vai lá e volta a aula. Tem gente que tem que assistir 3 vezes para poder entender, né? Cada um tem sua limitação, né? Às vezes a pessoa entende, aí ouve a segunda vez, entende mais um pouquinho, a terceira vez entende mais um pouquinho, né? E é verdade, né? E é bom isso, né? Eu já estudei muito assim, em videoaula, né?
E eu tenho facilidade para aprender, mas toda vez que eu revejo, eu aprendo mais um pouquinho. Tem coisa que você de repente não percebeu, na segunda vez que você observa, você vai aprender mais, na terceira vez, mais ainda. Por isso que a gente não pode ler a Bíblia toda só uma vez, tem que ler, né, sempre, na sua vida toda, na sua caminhada, tem que ler a Bíblia é a inspiração, né, toda. É verdade. É a inspiração de Deus. Então, Deus dá sempre uma inspiração diferente para a gente entender o que a gente está lendo. Verdade. Nunca vai ser completo a gente ler a Bíblia tudo, mesmo que tem. Esse ano eu fiz um novo propósito, né, de ler de novo Gênesis Apocalipse de novo, né? A gente sempre tem que estar voltando, Gênesis Apocalipse. E já estou de Jó 32, né? Quero ver vocês já chegando em sol. Eu comecei em janeiro, mas devagarzinho, chega lá, devagarzinho. Meu planejamento é 2 anos, né? 2 anos. Você já está em quê, então? Então, a próxima aula, entendendo como tudo foi criado e formado. Bem? Então, vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigado, Pai, por esta aula. Senhor, abençoa o culto, Pai, nesta hora. Pai, abençoa os teus servos que já chegaram, Pai. Enche-nos do teu Espírito Santo, nos enche-nos de vida, Senhor. Nos prepara para a tua volta, Pai. Em nome de Jesus. Amém.